Bora lá, falar do Cruzeiro com Rafa Nobre, Samuel Venâncio, toda a nossa turma. Cruzeiro que derrotou o Uberlândia por 2-0 no último sábado, se classificou como primeiro colocado para a semifinal, leva vantagem nesta fase e se ir avançar para a decisão também. 2 empates, né? Aqueles 2 resultados iguais. A vitória e a derrota pelo mesmo saldo de gols, pela mesma diferença. Ô, Rafa Nobre, mais uma vez, boa tarde, tudo certo, Rafa? Tudo certo, graças a Deus, tudo bem, boa tarde pra você, Lélio, Dimara, Seabra, o Samuca também aqui com a gente no Tempo Esportes. Pois é, o Cruzeiro que teve mais uma experiência, né, no sábado, o Larcamon acabou escolhendo o Vital pra fazer aquela dobra no meio campo ali, tentando ele na vaga do então titular Papagaio, para fazer esse lado direito. O meio campo do Cruzeiro ali acabou não funcionando muito bem, mas o Cruzeiro acabou construindo um 2-0 até de certa forma tranquilo, apesar do segundo gol ter saído na parte final do jogo, mas o Uberlândia também anunciou uma bola na trave, uma falta que teve ainda no primeiro tempo, também não chegou muito no gol do Cruzeiro, não ofereceu muito perigo para o Cruzeiro que conseguiu o que queria, entrou em campo como o primeiro colocado geral e buscava essa classificação para a fase seguinte para que pudesse e conseguiu manter essa vantagem. Agora vai ter vantagem nas fases finais da competição. E aí, Léo, já pra gente poder chamar os personagens aí da partida, vamos começar já ouvindo o Papagaio, ele que fez o segundo gol do Cruzeiro. Ele fala sobre o gol marcado no sábado e essa preferência por jogar numa função que é a dele, né, de centroavante. Vamos ouvir o Papagaio. Assim, a gente vem vindo bem, a gente tem que melhorar um pouquinho ali no nosso pós-perda, eu acho, né? Depois que a gente perde a bola e reagir um pouco mais rápido, encaixar bem ali na última linha, mas acho que a gente vem tendo boas atuações, né? Eu acho que também não tem muito o que falar do nosso time, nossos resultados e nossa classificação falar por si, classificamos em primeiro no geral, que era muito importante para ter o empate e ainda mais jogar em casa, né? Eu acho que a gente está construindo muito bem o nosso trabalho. Você voltou a marcar, né, Papagaio? Importante também, né, para o seu lado específico, para sua questão de lado particular, e ajudou o clube mais uma vez. Olha, assim, vou te falar sinceramente para você, eu nunca fico pensando no pessoal assim, não. O Cruzeiro está acima de qualquer um e acima de todos nós que estamos aqui. A gente tem que estar para ajudar o Cruzeiro em qualquer posição. Já vim jogando fora também da minha posição, jogando de extremo. Hoje eu entrei de centroavante. O Juan vem fazendo muito bem o papel e a gente tem que estar aí somando e acrescentando no que a gente tem que fazer dentro de campo, que é ajudando o clube. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? E aí, para falar desse duelo contra o Tombense, está definido próximo domingo, 7h30 da noite, no Ipatingão. O Cruzeiro vai enfrentar a equipe de Tombos, a primeira partida da semifinal. E para falar sobre, até então não tinha confirmado, né? O jogo foi no sábado. O Marlon comentou sobre essa então possibilidade de jogar no Ipatingão. Vamos ouvir o lateral esquerdo do Cruzeiro. Quando você jogar no Brasil tem cruzeirense, né? A gente sabe que a torcida vai comparecer sempre, vai prestigiar. Como eu disse, a gente tem que ser muito contundente, tem que fazer um jogo firme, é uma eliminatória difícil, a gente vai enfrentar uma equipe que tem jogadores experientes, jogadores que já estiveram do lado de cá e em outros grandes clubes também. A Tombense não chegou nessa fase à toa, então a gente tem que ser muito inteligente, traçar um bom plano e ser classificado. Ô Marlon, fala um pouquinho dessa situação diferente que você viveu aqui hoje, jogando um pouquinho mais adiantado, posição diferente. Cara, eu já joguei ali no corredor esquerdo, desculpa. No corredor esquerdo já fiz todas essas funções. Claro que, né, você perde um pouquinho o cacuete ali, uma vez ou outra você tá mal posicionado, mas a gente tá apto para fazer qualquer função. Eu fico muito feliz por o Vidalba ter entrado, ter jogado, o João Marcelo tá tendo sequência do time, tá muito bem. O Zé Valdo, a gente tem esse papel de agredir muito na marcação, mas a gente, quando pode, por ter capacidade física, a gente funciona como os 2 pistões, né, que vão e voltam ali para ajudar no ataque. Eu acho que a gente, quando joga no Cruzeiro e quer colocar esse time de volta no caminho das vitórias, tem que jogar pra frente, tem que entregar um futebol que vai atrás de ter gosto de ver o time jogar. Mas claro, um futebol pra frente, mas com inteligência, um jogo consistente, um jogo onde a gente vai conseguir controlar todas as situações e ser capitão. Agora, até para aproveitar, Samuca, essa deixa do Marlon aí, ele que acabou sendo adiantado ali para fazer uma espécie de ala mesmo, jogando mais avançado, pelo menos não tinha jogado assim no Cruzeiro ainda o Marlon. É mais ou menos uma ideia do que deve pensar o Larcamon para a entrada talvez do Barreal, porque é uma situação em que o Vidalba entrou para fazer ali sim, terceiro zagueiro mesmo. O Marlon bem adiantado, ali seria uma função que o Barreal deve exercer no Cruzeiro, né, Samuca? Boa tarde.
Pois é, Rafa, boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. São variações que o Larcamon vai conseguir fazer com essas peças que ele tem ali pro setor, né? Em breve ele vai ganhar aí o Kaique também à disposição, então, dentro daquilo que a gente já vinha comentando, ele pode fazer, às vezes, Vidalba com o Marlon, ou só o Marlon, e aí tendo o Barreal, ou tendo o Kaique Barreal, que aí ficaria ainda mais ofensivo. Então, ele ganha boas opções. E ele disse que o Barreal, ele vem a princípio como ala, né? Confirmando aquela informação que a gente já tinha falado, que é onde ele acha que o Barreal vai render melhor. Um ala pela esquerda, canhoto. Não descartou ele atuando em outras posições, mas enfim, acho que o Cruzeiro está muito bem servido nesse setor na esquerda. O Marlon é titular absoluto nesse time do Cruzeiro, independentemente se ele vai fazer ali essa linha de 3, como ele vem fazendo, se ele vai atuar mais à frente, aí é com o Larcamon, encontrar a melhor opção, dependendo do adversário. Vamos ter ali, penso que algumas variações no setor, principalmente pela esquerda. Ô Seabra, você que estava comigo lá no jogo no sábado, gostei mais do Cruzeiro quando começou a jogar com os 3 zagueiros e liberou o Marlon. No segundo tempo, pra mim tava meio morno, né? Até o Uberlândia que começou a melhorar um pouquinho mais ali na primeira metade da segunda etapa. Mas o Cruzeiro faz as alterações e eu gostei mais quando entra o Vidalba e o Marlon permanece como um ala esquerdo. E você? Também. O Uberlândia voltou pro segundo tempo, a gente estava até dividindo bem as coisas ali, né, Léo? Assim, olha, primeira, a vitória importantíssima, fundamental, o Cruzeiro consegue fechar a primeira fase do Campeonato Mineiro como líder geral, então a vitória foi fundamental, foi importantíssima, 3 pontos ali. Mas o futebol do Cruzeiro, até a entrada do Vidalba, e aí ele formou com 3 zagueiros efetivamente, com o Zé Ivaldo, João Marcelo e o Vidalba, aí o Marlon de um lado e o William do outro, eles se mandaram, principalmente o Marlon, que é como ele falou ali, é um pistão, né? Que vai e volta toda hora e faz muito bem isso. Aí o Cruzeiro melhorou. O Uberlândia voltou pro segundo tempo um pouco mais disposto, né? Porque já estava perdendo o jogo por 1-0 naquela altura. 1-0 não interessava para ele, tava ainda pensando em se recuperar para sair fora do triangular da morte, né? Que ele acabou não se classificando para esse triangular, né? Mas ele voltou um pouco mais disposto pro segundo tempo e aí abriu um pouco mais o jogo. O Uberlândia tentando alguma coisa, o Cruzeiro teve mais espaço, conseguiu jogar um pouco melhor. O Cruzeiro em determinados momentos parecia que estava administrando, né? 1-0, depois o Papagaio entrou, teve até a contusão no ombro, continuou em campo no sacrifício, fez o segundo gol. Então essa vitória nesse momento importantíssima e o Larcamon disse depois do jogo, tá buscando ainda, tá fazendo experiências, tá construindo ainda um time. E ele tem ainda razão nisso, né? Ele tá montando um time que provavelmente será com 3 zagueiros, realmente pelo que a gente viu, né? E, Lélio, um time com 3 zagueiros e algo que a gente já falou aqui também sobre como o Zé Ivaldo tá se mandando às vezes pro ataque, muito com finalização. No jogo de sábado contra o Uberlândia, no primeiro gol, foi meio gol dele, né? Dá aquele chute cruzado e o zagueiro Jamerson desvia pro fundo das redes. O Larcamon com essa peça, né? Com essa alternativa de 3 na zaga, 3 na linha de defesa, tem ainda zagueiros ofensivos, né, Metralha? Isso aí a gente via com o Zé Ivaldo desde os tempos do Pesolano, né? Era uma característica dele pela direita e do Brock pela esquerda. Era um trio, né? Que era complementado pelo Lucas Oliveira como seu zagueiro central. Então, o Zé Ivaldo que não chegava aí, né? Tão assim, a linha de fundo como ele foi no jogo contra o Uberlândia, mas é uma característica dele. Se você buscar as estatísticas aí, talvez você deva se deparar com o Zé Ivaldo sendo um dos jogadores que mais finalizam no time do Cruzeiro. Ele tem um chute forte a longa distância, então ele está sempre buscando o gol e no jogo contra o Uberlândia ele participa diretamente do primeiro gol. Agora uma pergunta para vocês que trabalharam no jogo aí, como foi, por exemplo, o jogo do Cifuentes, né? Ele começou como titular no sábado, não foi? Não? Ele entrou no lugar do Romero. Foi Silvio e Romero ainda, a dupla de zaga, a dupla de volantes, né? Ele entrou, mas foi bem? Ele entrou mais ou menos aos 20 minutos do segundo tempo ali, 18, 20 minutos.
mostrou muito pouco ainda, né? Não deu pra ver. O Cruzeiro tava administrando ali naquele momento, ele entrou junto com o Vidalba, inclusive, aí já formou com 3 e o Cifuentes um pouco mais à frente, mas por enquanto muito tímido ainda, não deu pra ver muito dele ainda não. Mas essa, quando formou com o Vidalba ali, o Marlon então foi pra ala, né? Isso. Aí o Marlon se mandou e fez o que é o forte dele, né? Ele, o Zé Ivaldo, o William, sempre tinha alguém ali apoiando o ataque, buscando linha de fundo, buscando apoiar os atacantes, né? Foi Zé Ivaldo, João Marcelo e o Vidalba, né? Com o Marlon pela esquerda, o William lá pela direita. E o Cifuentes dá pra ver que ele joga mais pelo lado direito do campo, né? Na parte final até o Gasolina acabou entrando também, né? Pra fazer esse corredor pela direita também, né? Mais ofensivo, né? Tem gostado das opções, Odimar? Ah, sim. Principalmente de ter opções, né? Acho que essa é a primeira história. Nos últimos jogos, né? Até nos jogos que nós estivemos juntos, o Zé Ivaldo é o cara que mais cria no Cruzeiro, né? Parece meio maluco a gente dizer isso, mas talvez até pelo posicionamento, né? A questão dos 3 zagueiros, sempre meio falsos por ali, né? Que na verdade você tem uma liberdade maior, tanto para o Marlon quanto para ele próprio Zé Ivaldo, mas acho que são situações de jogo importantíssimas que o Cruzeiro vai criando e até com esses jogadores que estão chegando, né? Quem foi que falou pós-perda? Foi o Papagaio. Aí mais o Klopp, né? Porque quem fala do pós-perda, eu na transmissão falei assim, olha, gente, a pessoa tá observando o que tá acontecendo, o que é importantíssimo, porque eu acho que é isso mesmo, né? O Cruzeiro tem essa dificuldade, né? Da recomposição. E ainda está apresentando isso, mas eu acho também que é como o Dani disse, a questão da formação do time mesmo, né? A gente tem que, apesar do Campeonato Mineiro ter esse nível de exigência que tem em termos de, não dos adversários e mais, mas o nível de exigência de críticas, de torcida e de tudo mais, ainda é uma equipe em formação, né? Ô Rafa, a gente separou um trecho do Larcamon, ele fala sobre essa questão tática, né? A preferência dele. Exatamente, pra gente seguir no tema aí, essa saída de bola, e ele fala dessa preferência para 3 zagueiros. Vamos ouvir o que falou o técnico argentino. É uma principal característica. Eu também vamos a trabalhar para compreender quando quizá é preciso mudar algum posicionamento. Eu lembro o jogo de Patrocinense, onde esa estructura de 3 hicimos una mudanza, insertamos un volante para estructurar esa línea de 3 para que Marlon tome una posición más ofensiva y desde ahí poder hacer algunos facão, que siento que es algunas rupturas. Pero siempre con esa intención de tener una primera línea de juego con intención, con protagonismo, hasta incluso con ahora los times que fuimos enfrentando tuvieron una estructura muy baja, mas también la participación de Rafa Cabral es una llave que también siento que tiene el time para usar, para utilizar, porque Rafa comprende muy bien el juego y tiene mucha capacidad para darnos una posición más en esa estructura de inicio. Pero sí va a ser muito habitual. Tá, então o Larcamon falando, o Cruzeiro encerra essa primeira metade do Campeonato Mineiro, essa primeira fase com 8 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 79% de aproveitamento, 15 gols marcados, 5 gols sofridos, 62% de posse de bola. Os números do Cruzeiro nessa primeira fase do Campeonato Mineiro. Agora o Cruzeiro mira já o Tombense, teve folga no final de semana, hoje também, amanhã inicia os trabalhos de olho nesse jogo de domingo, e aí a imprensa novamente liberada para poder acompanhar os treinamentos amanhã. Então amanhã a gente acompanha esse início de trabalho do Cruzeiro para a semifinal do Campeonato Mineiro. Vai ter apresentação também do Álvaro Barreal, estaremos lá para poder acompanhar. E para falar um pouquinho, Samuca, desse jogo de domingo, tem venda de ingresso, ainda não começou, mas a gente já sabe pelo menos o preço, R$100 o ingresso pro jogo de domingo, tem a meia entrada por R$50, carga de mais de 22 mil ingressos, 22.500, deve ter ponto de venda aqui em Belo Horizonte também, Samuca? Então, eu falei mais cedo com o Lani Gavioli, que é o presidente do Tombense, e eu vi que muitos torcedores do time de Tombos ficaram chateados porque o estádio lá foi reformado, aliás, uma belíssima reforma.
tem uma capacidade hoje para 6.500 torcedores. E o Lani também, o Tombense foi eliminado assim como o Cruzeiro na primeira fase da Copa do Brasil. Esse ano vai disputar a Série C. É a chance dele fazer uma boa renda. O Tombense já cumpriu o principal objetivo esportivo, que é o título de campeão do interior. Está na Copa do Brasil do ano que vem com esta campanha. Então, ele sabe que o Cruzeiro é favorito na semifinal, que não quer dizer que o Cruzeiro vá passar, e ele leva para Ipatinga, que é uma chance de colocar aí um público acima de 20 mil torcedores. Acho que com esse preço vai lotar, mesmo com o horário sendo às 7h30. Então, ele me disse que vai conversar com o Cruzeiro, que se o Cruzeiro entender que é legal um ponto de venda aqui em BH, ele vai colocar à disposição para vender ingresso. Se o Cruzeiro não quiser, a venda somente lá em Ipatinga, devendo começar ou quarta ou quinta-feira, com esse preço aí que você disse, preço único, R$100 a inteira, R$50 a meia entrada. Acho que pro torcedor ali da região do Vale do Aço, que não vê o Cruzeiro desde 2018, lá no Ipatingão, vai ser uma grande pedida no domingo às 7h30, e estaremos lá para acompanhar esse primeiro duelo da semifinal, que eu acho que vai ser um bom jogo. Tombense vem fazendo uma grande campanha no campeonato estadual, ficou em segundo porque o Cruzeiro teve essa campanha quase que impecável, porque o Tombense mandou muito bem na fase de classificação. Agora, o Samuel, a gente ouviu o Nico falando sobre esta preferência da linha com 3 defensores mesmo, elogiou sobre o Marlon e tal. Você imagina que já com o Vidalba tendo mais condição física para o final de semana, ele já pode mudar um esquema do Cruzeiro de maneira oficial, no papel mesmo, nesse próximo final de semana, de jogo logo de cara de semifinal? E a gente estava comentando aqui há pouco sobre um jogo que foi muito moroso, né? Um jogo muito amarrado. E tinha até torcedor dormindo, né? A gente lembrou dessa situação. Essa foi demais, gente. O telão flagrou lá um torcedor dormindo diante do Uberlândia no jogo do último sábado. Sinal que o jogo também não foi assim tão animado, né, Samuel? Aquele ali já não foi por causa do jogo, né? Eu até conversei com ele, ele falou que tomou 4 latão só. Então, quantos latões? Cansado também. Ele falou que foram 4 só, 4 latão. Deve ser uma latona de uns 5 litros, né? Deve ser. Mas muito legal, e ele levou na brincadeira, o pessoal custou acordar ele, foi um ponto legal ali do jogo, né? O jogo realmente não tava tão animado assim, mas eu não acho que ele vai fazer isso agora nessa reta final, viu, Léo? Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Acho que ele vai continuar dando minutos para Vidalba e para Cifuentes, que eles não jogam em sequência há um bom tempo. Então, semifinal, a não ser que o Cruzeiro faça um bom placar no primeiro jogo, pro segundo jogo aí poderia, mas de cara assim, eu não aposto em muita mudança, talvez até iniciando no domingo, se não tiver nenhum problema de ordem médica, o mesmo time que começou diante do Uberlândia. O Michel Zamora tá falando que domingo 7h30 horário meio ruim, poderiam ter colocado mais cedo. O Marlon Marcos fala que é meio ruim, ele tá sendo bonzinho, né? O Marlon Marcos fala que é de Itabira e queria ir, né? Mas não dá pra ir em Ipatinga comprar ingresso, podia ter venda online. José Nelson também tá por aqui participando com a gente. Mais do Cruzeiro, Rafa? Agora a expectativa com relação ao Álvaro Barreal, né? Amanhã vai ser anunciado, vai ser apresentado de forma oficial o argentino, 23 anos, tem empréstimo com o Cruzeiro até o final do ano, aí o nome dele tá tudo praticamente certo para que possa ser inscrito no BID, e aí quem sabe ser mais uma opção também, uma opção ofensiva para esse time do Larcamon, que tá precisando tanto, né? Já experimentou tanta gente, o argentino pode ser talvez mais uma opção. Aproveitar para mandar um abraço pro Thiago Castro, que acompanha a gente e é fã de vocês aí. O Thiago é o que esteve lá no camarote outro dia? Não. O Thiago me encontrou no Mineirão, encontrou meu irmão também, aí mandou um abraço pra todo mundo. Fã de vocês, fã seu também, né? Seu também. Vocês que são referência. E é legal a gente mais uma vez dizer que o Cruzeiro tá abrindo pra imprensa, isso é muito bom, né? O Cruzeiro volta a essa história, ele disse mesmo que ia fazer isso pelo menos uma vez por mês, não foi? E tá cumprindo com o que disse, acho que é importantíssimo você acompanhar o treino, as informações são diferentes, a história é diferente, a gente pode ver o que mesmo o Larcamon tá fazendo, e é o treino mesmo, né, que vocês vão acompanhar mais, então é muito legal isso. Tem muito conteúdo, legal. né? Legal, tem conteúdo, é muito bom, muito importante, parabéns ao Cruzeiro mais uma vez. É verdade. Samuel Venâncio, algo mais para fechar?
Então, o Rafa falou aí do Barreal, o Cruzeiro já tá bem avançado na questão do bid do jogador, da regularização. Penso que se ele estiver regularizado até sexta, é mais uma opção aí que ganha o Larcamon já para relacionar pro final de semana, porque o atleta na semana passada fez o primeiro treino com bola na sexta e vai treinar a semana inteira aí, normalmente com todo o elenco na Toca da Raposa 2. Valeu, Samuel Venâncio, abração pra você, até amanhã. Valeu, um abraço, tamo junto.